Você está escutando o programa Belém Cidade em Debate com a coordenadora-geral do Sintep Belém e vereadora professora Silvia Letícia. A Prefeitura de Belém deve garantir o direito de ir e vir da população. Já é do conhecimento de todas e todos que a cidade de Belém enfrenta uma situação preocupante em relação às calçadas precárias e falta de acessibilidade. Infelizmente, muitas vias públicas apresentam calçadas esburacadas, desniveladas e sem rampas para cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida. Isso dificulta a locomoção e coloca em risco a segurança dos pedestres. É necessário cobrar melhorias da Prefeitura e transformar Belém em uma cidade mais inclusiva. Olá, queridos ouvintes. Belém enfrenta um desafio sério quando se trata das calçadas da cidade. Infelizmente, muitas delas estão em péssimo estado, cheias de buracos, desniveladas e sem qualquer tipo de acessibilidade. Essa situação compromete a segurança e a mobilidade de todos os cidadãos. É inaceitável que pessoas com mobilidade reduzida, idosos e cadeirantes sejam impedidos de circular livremente pela cidade devido à falta de infraestrutura adequada. A acessibilidade é um direito básico e indispensável para garantir a inclusão e a igualdade de oportunidade para todas e todos. Além disso, as calçadas precárias também afetam a qualidade de vida dos pedestres em geral. Muitas vezes é impossível caminhar sem correr o risco de tropeçar ou cair devido às condições inadequadas das calçadas. É urgente que a Prefeitura de Belém tome medidas efetivas para resolver esse problema. É necessário investir na recuperação das calçadas, garantindo sua manutenção regular e a construção de rampas de acesso em todos os pontos necessários. Nosso mandato coletivo está fazendo um levantamento dessa situação, documentando os locais críticos, como, por exemplo, as calçadas da Avenida Almirante Barroso, mas, sobretudo, dos bairros da Pedreira, Sacramento, Amarambaia, Guamá e Jurunas. Nesses bairros de grande concentração popular e de fluxo de automóveis, a situação vai de mal a pior. Levaremos esse estudo devidamente documentado ao conhecimento do Ministério Público, aos órgãos de fiscalização e pautaremos essa situação na Câmara dos Vereadores de Belém. A periferia precisa de atenção. Belém também enfrenta um problema sério com bueiros e valas entupidas. Infelizmente, é comum encontrar essas obstruções nas vias públicas, o que causa transtornos e riscos para a população. Além do mau cheiro e da sujeira, as águas das chuvas não conseguem escoar adequadamente, resultando em alagamentos e enchentes. Essa situação compromete a segurança e a qualidade de vida dos moradores da nossa cidade, pois além de dificultar a locomoção, pode trazer doenças e danos materiais. É preocupante ver que a manutenção e limpeza desses bueiros e valas não são realizadas de forma eficiente. Gente, tenho andado bastante por nossa cidade, visitando bairros, ruas, travessas e avenidas. É um absurdo a falta de manutenção adequada dos bueiros e valas por parte da Secretaria de Saneamento. Infelizmente, essa situação afeta principalmente a população mais pobre, que vive em áreas periféricas e sofre com os impactos negativos causados por essa negligência. A ausência de limpeza e desobstrução dos bueiros e valas resulta em alagamentos frequentes e enchentes nas regiões mais vulneráveis da cidade. Essas áreas muitas vezes não contam com infraestrutura adequada para lidar com o excesso de água, o que causa transtornos e prejuízos para os moradores. É inaceitável que a população mais carente seja a mais afetada por essa falta de manutenção. É um direito básico ter acesso aos serviços de saneamento adequados, que garantam a saúde e a qualidade de vida de todos os cidadãos. Para resolver essa situação, é necessário que a Secretaria de Saneamento assuma sua responsabilidade e promova a limpeza regular dos bueiros e valas em todas as áreas da cidade, especialmente nas regiões mais pobres. Além disso, é fundamental investir em infraestrutura de drenagem e escoamento de água nessas áreas, para prevenir alagamentos e enchentes. Constantemente temos visto o prefeito da cidade, Edmilson Rodrigues, e a secretária de Saneamento, Ivanise Gasparim, postarem vídeos nas redes sociais afirmando que muito está sendo feito.
Isso não é verdade. Temos apenas pequenas ações localizadas que mais servem para tentar convencer a população da cidade que as coisas estão melhorando. Infelizmente, não é essa a realidade do cruzamento da Travessa Pariquis com a 9 de Janeiro, do cruzamento da Pariquis com a Rui Barbosa, na Alameda Ministro Costa Cavalcante com a Pedro Álvares Cabral. A mesma situação podemos afirmar dos canais da 14 de Março, Água Cristal, do Canal do Galo e do São Joaquim, para citar alguns exemplos. É urgente que a Prefeitura de Belém e a Secretaria de Saneamento tomem medidas efetivas para resolver esse problema e garantir condições dignas de moradia para todos os moradores de Belém, independentemente de sua condição socioeconômica, pois os problemas existem no centro da cidade. Entretanto, quem mais sofre são os moradores dos bairros da periferia. A população pobre da cidade não pode mais ser negligenciada. Não pode só receber visita na época de eleições. O inverno amazônico se aproxima e com ele muita chuva. Necessitamos de ações concretas e investimentos adequados para resolver essa situação. Os investimentos da COP30 não podem se resumir ao centro da cidade. Precisamos de uma cidade mais justa e igualitária para todos os seus habitantes. Agora vamos escutar o carimbó Rio Vivo de Nazinha, da queridíssima Déia Palheta. Passarinhando, abençoando vai todo esse rio, cores e nuvens, laços imunes, noite sutil. Passarinhando, abençoando vai todo esse rio, cores e nuvens, laços imunes, noite sutil, com a luz da lua cheia, Virgem vem acariciar tuas dores, tua peleja, alegra ao sol raiar. Essa grandeza, mágica és raio do céu, me perdoa as tuas proezas, cura as fístulas com mel. Passarinhando, abençoando vai todo esse rio, cores e nuvens, laços imunes, noite sutil. Passarinhando, abençoando vai todo esse rio, cores e nuvens, laços imunes, noite sutil, com a luz da lua cheia, Virgem vem acariciar tuas dores, tua peleja, alegra ao sol raiar. Mágica és raio do céu, me perdoa as tuas proezas, cura as fístulas com mel.
Você acabou de escutar o Carimbó Rio Vivo de Nazinha, na voz da queridíssima Déia Palheta. A situação das paradas de ônibus em Belém. As paradas de ônibus em Belém estão em uma situação deprimente. Infelizmente, é comum encontrar estruturas precárias, sem abrigo adequado e com falta de manutenção. Isso afeta diretamente a vida dos usuários do transporte coletivo, que enfrentam condições desconfortáveis e inseguras enquanto aguardam o transporte. É inadmissível que em uma cidade tão importante como Belém, as paradas de ônibus não recebam a devida atenção da prefeitura e da CEMOB nem a cobrança devida dos empresários de ônibus. É necessário investir na construção e reforma dessas estruturas, proporcionando abrigos adequados e seguros para os passageiros. A situação das paradas e abrigos de ônibus em Belém é simplesmente lamentável. É inaceitável que, em pleno século XXI, os usuários do transporte coletivo em nossa cidade tenham que enfrentar condições precárias e desumanas enquanto aguardam os ônibus. A responsabilidade por essa situação caótica deve ser compartilhada entre a prefeitura da cidade e os empresários do setor de transporte. A prefeitura, como responsável pela infraestrutura urbana, deveria garantir a construção e manutenção adequada das paradas de ônibus. No entanto, o que vemos são estruturas degradadas, sem abrigo e sem qualquer conforto para os passageiros. Por outro lado, os empresários do setor de transporte também têm sua parcela de culpa. É de se questionar onde estão os investimentos das empresas de ônibus que poderia ser direcionado para a melhoria dessa situação. Afinal, são os usuários que pagam pelas passagens e merecem um serviço de qualidade. É urgente que o prefeito Edmilson Rodrigues e os empresários do transporte assumam sua responsabilidade e tomem medidas efetivas para resolver essa situação. É necessário investir na construção de abrigos adequados, com assentos confortáveis, cobertura contra chuva e sol, além de sinalização clara e informativa. Além disso, é fundamental que haja uma fiscalização rigorosa por parte da prefeitura para garantir que as empresas de transporte cumpram as suas obrigações e invistam na melhoria das paradas de ônibus. Os usuários do transporte público em Belém não podem mais ser tratados com descaso. Nosso mandato coletivo, assim como está fazendo com as calçadas da cidade, também está fazendo um levantamento detalhado dessa situação. Através de fotos e vídeos, vamos denunciar nos espaços necessários e nos órgãos de fiscalização a situação das paradas do distrito do Guamá, de Mosqueiro, Outeiro e Quaraci e, sobretudo, do centro da cidade. Vamos oficializar a CEMOB, reunião para debater soluções para que essa situação se reverta. Tenha certeza que, juntamente com os demais vereadores de Belém, exigiremos do prefeito Edmilson Rodrigues uma solução para a humilhante situação que passa a população. Não bastasse a falta de ônibus, a passagem cara e a ineficiência do BRT, é inadmissível não ter paradas e abrigos dignos, confortáveis e acessíveis para todos os belenenses. Educação, Papo de Escola, com a professora Silvia Letícia. A situação da educação municipal em Belém é preocupante. Falta infraestrutura adequada nas escolas, com salas de aula superlotadas e falta de materiais básicos, como materiais didáticos e bibliotecas para nossas crianças. Além disso, a falta de investimento na formação e capacitação dos professores compromete a qualidade do ensino. Temos indícios de assédio moral, o que também compromete a saúde dos educadores, além do adoecimento pelo acúmulo de funções e a falta de apoio pedagógico e profissional nas salas. O maior problema que temos é a situação física das escolas municipais, que carecem de reforma dos prédios, banheiros, limpeza de caixas d'água, instalação de bebedouros e a criação de espaços adequados para recreação e atividades físicas.
Olá, professora Silvia Letícia. Me chamo Miriam Sodré, sou professora do município de Belém há 23 anos e tenho uma pergunta para você. Qual o diagnóstico que você faz da situação estrutural das escolas municipais de Belém e quais seriam as soluções para resolver os problemas? Oi, Miriam. A situação de precariedade dos prédios escolares e sua organização estrutural é uma das principais pautas do Sintep Belém, porque identificamos que mais da metade das escolas precisam de reformas, de salas amplas e com ventilação, de telhados novos para não tomarmos banho de chuva dentro das salas de aula, de espaços para biblioteca, brinquedoteca, refeitórios e espaços para brincar. Hoje temos cerca de 50 escolas em obras, e muitas delas funcionando em situação insalubre. Outras estão com obras paralisadas há 2, 3 anos e a grande maioria sem nenhuma reforma, em prédios que ameaçam cair na cabeça de alunos e professores, espaços quentes, insalubres e perigosos para todos nós. O Sintep Belém tem exigido a reforma de escolas como Catalina II, Inês Maroja, Maria Mora, Zoe Mosqueiro, Parque Amazônia e muitas outras, inclusive as que funcionam em prédio alugado, que precisam ser reformados, organizados para funcionar uma escola. Se joga alunos, professores, administrativos, merendeiras e servidores em qualquer lugar e se exige qualidade, se exige funcionamento adequado. Como? O Sintep Belém vem acompanhando essa situação e tem lutado junto ao Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, para que essa situação melhore. Olá, professora Silvia Letícia. Eu sou a professora Madalena Gonçalves. Como é do seu conhecimento, vários professores têm denunciado está ocorrendo assédio moral nas escolas da rede municipal de Belém. Fato é que isso tem adoecido a nossa categoria. Na sua opinião, essa situação não seria revertida caso a prefeitura permitisse a implantação da gestão democrática nas escolas, ou seja, a eleição de diretores e diretoras pela própria comunidade escolar? Olá, Madalena, obrigada por sua pergunta. Infelizmente, temos recebido no sindicato muitas denúncias de indícios de assédio moral nas escolas municipais de Belém. E estamos acompanhando casos de humilhação e conflitos, indo nas escolas, averiguando e encaminhando até a via judicial. A campanha contra o assédio moral nas escolas, iniciada em 2023 pelo Sintep Belém, existe para informar a categoria de como identificar e proceder. Mas você tem razão. A gestão democrática deve ser uma política central nas escolas, tanto na organização dos conselhos escolares como na eleição direta para diretores de escolas. A SEMEC estabeleceu, por meio de portaria, o processo de escolha dos próximos diretores escolares, que é importante, mas já é viciado porque estabeleceu 2 momentos. Um é aquele que a SEMEC recebe inscrições e define quem poderá participar com critérios que possibilita a participação de poucos, e o segundo momento é o de escolha na escola de candidatos autorizados pela SEMEC. A eleição direta para a direção de escola pode democratizar decisões e a participação, mas ela precisa ser democrática desde o início do processo. O Sintep acompanhará a eleição que ocorrerá em novembro e está confiante que a categoria e a comunidade escolar saberão se organizar para essa escolha. Por hoje é só. Amanhã estaremos de volta. Passarinhando, abençoando vai todo esse rio. Por isso nuvens, laços imunes, noite sutil. Passarinhando, abençoando vai todo esse rio. Por isso